Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Minha amiga, meu amigo, nós estamos nos aproximando do fim do ano litúrgico e estamos lendo o Evangelho de Lucas, estamos lendo o capítulo 17 e estamos dentro de uma sessão que, a partir de uma pergunta que foi feita a Jesus, quando era que viria o reino de Deus, nós ouvimos ontem Jesus dar o início dessa resposta, e é interessante notar que o gênero com o qual se trata de falar dessas últimas coisas tem um gênero próprio em matéria de Bíblia. Não é um gênero de poesia ou informações históricas. O gênero literário para falar dessas coisas é um gênero que se chama Apocalipse. Apocalipse é uma palavra que significa retirar o véu, descobrir, portanto, revelar. Então, é uma linguagem que quer falar de uma revelação para nós de coisas que vão acontecer ou de coisas que estão acontecendo. O gênero apocalíptico normalmente é um gênero que trata de falar das coisas futuras, mas usando de coisas do presente, na verdade de coisas que estão acontecendo agora, de coisas que já estão acontecendo, que são projetadas para o futuro, para assim dar uma certa balançada em quem está escutando, para perceber que ele não deve ficar pensando numa coisa muito longe dele, que ainda vai acontecer um dia, mas está presente. Aquilo que Jesus disse, o reino já está no meio de vocês. Então não ficar esperando pela manifestação eclatante do reino de Deus, mas levar em consideração que ele já está entre nós. E se ele está entre nós, é interessante que a gente faça com que, permita com que ele cresça e participar desse crescimento do reino que já está presente no mundo. Nessa perspectiva, a gente relembra que esse gênero que é chamado de Apocalipse, normalmente quando a gente fala, essa é uma coisa apocalíptica, a gente quer sempre falar de coisa parecendo que é catastrófica, que é o fim de tudo. Sim, o Apocalipse carrega consigo a ideia de um certo fim, mas fim também no sentido de uma finalidade. Esses dias eu encontrei um áudio que achei, um vídeo que era muito interessante, uma pessoa que dizia assim que ele estava muito triste, chegou na casa da mãe e a mãe faz um bolo muito gostoso e ele estava reclamando da vida e a mãe pegou um ovo e deu para ele, come. Ele, mãe, que coisa mais nojenta comer esse ovo desse jeito. Ela pegou farinha de trigo, deu para ele, vai, tá, então come isso aqui. Ele, mãe, farinha de trigo seca, como é que eu vou comer farinha de trigo desse jeito? A mãe depois, então tá certo, toma aqui, toma uma colher desse óleo aqui. Ele nada, deu a manteiga para ele tomar, e assim deu o fermento e ele nada. Depois ela disse para ele, olha, pensa bem que se essas coisas que eu estou te dando aqui, você não consegue comê-las individualmente dessa forma, você vai ter que pegar o ovo, quebrar, misturar na farinha com a manteiga e com o óleo, depois de bater isso tudo muito bem batido, pôr numa forma, você leva para o forno, você tem um bolo. Ou seja, aqueles ingredientes precisavam ser todos colocados juntos e passar por o fogo necessário, e então ia ter um bolo. Assim também na vida da gente, né? Eventos catastróficos, essas coisas todas, a gente não deve simplesmente ver e tomar choque com elas, mas tudo isso tem que ser justamente misturado e colocado na forma certa, ir para o forno e levar o tempo necessário. Se passar também do tempo, queima tudo aquilo que você fez, né? Tem que encontrar a justa medida, a justa temperatura, né? Quem lê uma receita de bolo diz quantos graus tem que o forno está. Então a linguagem apocalíptica é uma espécie de forma na qual a gente vai colocando todos os ingredientes da vida para no final ter o bolo. Agora o bolo só vai estar pronto a partir de um certo momento, mas os ingredientes já estão ali, já tem que ser colocado tudo e misturado. Assim também são esses aspectos quando a gente lê uma passagem apocalíptica. Sim, o fim, é verdade, já está acontecendo isso, já está acontecendo aquilo, já está acontecendo agora, já aconteceu 100 anos atrás, já estava acontecendo no tempo de Jesus, e tem que esperar o tempo certo dessa manifestação completa. O gênero apocalíptico, ele tem uma finalidade.
ele tem uma finalidade, assim como a vida vai experimentar o seu fim, né? Como o ovo, por exemplo, né? Ele vai experimentar o seu fim na hora que você quebra para botar na massa, para ele virar bolo. Assim como o sal vai ser dissolvido dentro da massa e o açúcar também. Então as coisas vão chegar até a sua finalidade, vão deixar de existir daquela maneira e entram num novo processo. Então a linguagem apocalíptica é a linguagem da transformação. É dos ingredientes que vão se transformando em um bolo, numa coisa que pode ser boa, pode ser produtiva, boa para o paladar. E a linguagem apocalíptica, então, quer nos ajudar a ver a coisa nessa perspectiva de uma forma nova que as coisas estão tomando. Uma mulher, quando ela fica grávida, o corpo dela também vai tomando uma nova forma. Ela também, de alguma forma, ela se deforma para formar uma vida nova dentro do seu ventre, que se elastece, se dilata, cresce. E ela abriga dentro dela uma vida nova, uma vida diferente, completamente independente e intradependente da sua vida, das condições do seu corpo, daquilo que ela come, daquilo que ela bebe, das emoções que ela experimenta, mas um ser que é totalmente autônomo, que tem vida própria, com um objetivo de vida, inclusive, para ele. Então, Apocalipse, a linguagem apocalíptica é a linguagem de transformação. E o que é que a linguagem apocalíptica quer infundir em nós? Qual é a finalidade de uma linguagem apocalíptica? Colocar medo na gente? Não. Dar esperança, dar força para a gente interpretar as coisas que estão acontecendo e, sobretudo, tem uma função muito forte na linguagem apocalíptica, que é promover a conversão. É uma espécie de linguagem profética também, não é? Os profetas que denunciam as coisas que não estão boas, que estão erradas, que estão fora do plano de Deus, para que a gente entre naquilo que é o desejo de Deus para nós. E nós estamos lendo essa passagem apocalíptica do Evangelho de Lucas justamente em uma sexta-feira. Sexta-feira significa dizer que é o dia da grande revelação. Né? Diz que na sexta-feira, quando Jesus morreu, o véu do santuário se rasgou. Diz que Apocalipse é uma palavra que significa retirar os véus, para que você veja o que é que está ali. Assim, quando Jesus morreu, diz que o véu do templo se rasgou. Como a gente pode dizer assim, que o mistério de Deus pode ser visto. Interessante que, quando se fala da passagem do batismo de Jesus, se diz também que o céu se abriu, que o céu se rasgou, e nós se escutou uma voz que dizia: este é o meu filho. Ou seja, de algum modo, a morte de Jesus e o seu batismo estão unidos, porque quando ele se batizou, ele entrou na fila dos pecadores, ele entrou naquela condição que ele não tinha, que era de ser pecador e receber um batismo que ele não precisava receber, e ele o faz numa atitude de solidariedade com a humanidade. Assim também a sua morte de cruz não era uma morte porque ele era criminoso, porque ele tinha cometido algum pecado, porque ele fez alguma coisa de errado, era uma morte de solidariedade, era uma morte expiatória. Portanto, na cruz de Jesus há uma grande revelação para nós. Revela-se para nós o amor solidário de Deus, a misericórdia de Deus. O centurião romano, quando viu Jesus morto na cruz, deformado que ele estava, não tinha aparência humana, nada que atraísse o olhar de ninguém, o centurião vai olhar e vai dizer: de verdade, este daí é o Filho de Deus. Então é um momento em que a gente recebe na cruz uma espécie de colírio. Eu disse que esse centurião romano, ele era meio estrábico, né? E cai a gota do sangue nos olhos dele, eles são longinos, e ele realmente começa a ver longe. Ele vê para além daquela forma que Jesus tinha diante dos seus olhos, aquela forma deformada, e ele enxerga ali o Filho de Deus. Os véus foram arrancados dos seus olhos, as escamas foram tiradas dos seus olhos. Com esse colírio novo, ele enxerga o ser de Jesus. Então, sexta-feira é dia que a gente se lembra disso. Esse mistério da cruz, que é sacramento do batismo que nós recebemos um dia. E então, pensando na cruz como árvore da nossa salvação, como lugar da nossa salvação, a gente ouve também o texto do Evangelho de hoje, de Lucas, no capítulo 17, versículos de 26 a 37.
Jesus continua naquela conversa, não é, que tinha lá com eles. Um fariseu tinha perguntado para Jesus quando era que se manifestaria, sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Já sabemos a resposta que Jesus deu ontem, não fica aí procurando tá aqui, tá ali, porque o reino já está no meio de vocês. E agora Jesus fala para os seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. O que aconteceu nos dias de Noé? Deus dá um ultimato para a humanidade. Noé é aquele que prega para a humanidade que um fim está chegando, que vai haver uma destruição, que a tolerância de Deus experimenta agora um limite, e que se as pessoas quiserem podem experimentar a salvação. E Noé começa a construir uma arca. A arca de Noé não foi construída de um dia para a noite. Noé precisou de tempo. Na medida que ele pregava, ele não só pregava, ele não só anunciava, mas o trabalhar dele era já também um sinal de alerta. Imagina as árvores que derrubava, preparar a madeira para fazer a arca. Eu disse a você, hoje a gente lembra da árvore da cruz. Nesse sentido, a arca de Noé é uma imagem, é uma metáfora da própria cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o dilúvio é uma metáfora, é uma imagem do batismo que cada um de nós recebeu, cada um de nós recebe, e que está válido sempre na vida da gente. Portanto, toda sexta-feira, sendo um dia penitencial, é um dia que a gente lembra da morte de Jesus na cruz. Mas já que a Arca de Noé era uma metáfora do nosso próprio batismo, sexta-feira é o dia da gente lembrar que pela cruz de Cristo a gente entrou no mistério da morte e ressurreição e foi dada para nós a arca da nossa salvação, o batismo, a comunidade que é a igreja, para nos dar a nossa salvação. Veja só que São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos de 20 em diante, 20 a 22, diz assim: aos que haviam sido desobedientes outrora, quando Deus usava de paciência, enquanto Noé estava construindo a arca, Deus estava usando de paciência, como nos dizem que Noé construía a arca. Os dias de Noé eram dias da paciência de Deus. Então, se a gente está sendo chamado agora para prestar atenção em Noé, significa dizer que Deus está tendo paciência com a gente. Como o agricultor tem paciência com a árvore, mas chega um momento em que ele vai querer os frutos da árvore. Então ele poda num primeiro momento para a árvore poder dar fruto, ele coloca adubo, mas o agricultor também diz, se essa árvore não der os frutos no tempo que a gente está querendo, o jeito que tem vai se arrancar. A vida da gente é todo um processo de paciência de Deus. Vai chegar um momento em que cada uma e cada um de nós vai ser arrancado dessa existência aqui na Terra. A pergunta é, nós estamos dando os frutos que Deus espera de nós com paciência, cuidando da árvore da nossa existência, adubando, podando? Continua Pedro dizendo, nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água, a salvação por meio das águas, portanto, a imagem do batismo. Sexta-feira, portanto, é um dia em que a gente renova o batismo da gente. E como é que a gente renova o batismo da gente? Por meio da penitência. A penitência, e tem um sacramento para isso, o sacramento que nos lava do pecado é o batismo, e tem o sacramento que nos lava dos pecados cometidos após o batismo, que é o sacramento da penitência ou reconciliação. Mas nós podemos, ao lado disso, fazer outros atos de penitência, outras obras de penitência. Penitência aqui não significa fazer coisa para fazer o corpo sofrer, se autoflagelar. Não, penitência é uma palavra para traduzir a palavra grega metanoia, que significa conversão, mudança de mentalidade. Então, a penitência é o chamado interior para mudar a mentalidade. Como é que a gente pode fazer isso? Com práticas novas, com práticas que possam ser penitenciais. Assim como Noé estava construindo a arca, pouco a pouco, uma árvore hoje, outra árvore amanhã, e abrindo as árvores e fazendo tábuas e polindo e limpando e passando betume, etc.
pouco a pouco ele foi construindo essa arca da sua salvação. Assim, pouco a pouco a gente vai também construindo um novo ser em nós de acordo com aquilo que a gente recebeu dentro do próprio batismo, adaptando a nossa existência. A penitência é a forma de adaptar-nos à nova existência que a gente recebeu, à forma que foi dada em nós pelo Espírito Santo. Deus já fez a parte dele, né? Nos deu o projeto do homem novo, a semente do homem novo, mas é preciso que a gente dê a parte da gente também, por graça de Deus. Isso tudo a gente chama de penitência. Penitência pode ser coisas que eu evito, que eu deixo de fazer, que eu digo um não, que eu renuncio, mas também podem ser coisas positivas, virtudes que eu começo a praticar. Atenção aos outros, escutar o outro com toda a atenção, o perdão a alguém, uma visita a um doente, um ato de caridade para alguém, uma esmola, não é um comprometimento de justiça, não é? Porque o mal vai crescendo pouco a pouco e o bem também. Estava andando pelas ruas, nesse dia está chovendo aqui, então claro, cai as folhas das árvores. Se as pessoas que trabalham não arrancam as folhas dali, não limpam, o que é que vai acontecer? Aquilo vai entupir os tubos da rede de esgoto. Mas se não bastasse as folhas que caem da árvore, muitas vezes você vai, joga um pedacinho de papel, uma ponta de cigarro, um vaso plástico daqui, ou seja, a gente não colabora com a limpeza pública. Aí na hora que vem uma chuva, o estrago total, não é? As cidades, muita gente tem que morar nos morros. Por quê? Porque não existe uma política pública de habitação. Aí para morar no morro, aqueles terreninhos são mais baratos, mas o que é que fez? Teve que desmatar aquele lugar. Naquele morro tinha árvores, e as árvores com as suas raízes seguravam a terra, e as folhas que caíam faziam barreira. Quando via a chuva, tudo aquilo ali era contido pouco a pouco, a água ia penetrando a terra e entrando no lençol freático. Mas agora que já tirou tudo quanto é árvore, foi fazendo casa, o que é que acontece? A chuva vem com toda a força, e vindo com toda a força, a água empoça e muitas vezes vai procurando uma via de saída, vai comendo por debaixo a terra, desabamento, não é? Morte. Tudo isso é coisa pré-anunciada, que pouco a pouco a gente está vendo que está acontecendo, mas ninguém muda o sistema, ninguém altera o processo. Aí depois a gente quer culpar Deus por conta das catástrofes que a gente vai vendo. A linguagem apocalíptica, eu disse que é a linguagem que fica usando muitas vezes coisas que estão acontecendo agora, que pode ser uma linguagem catastrófica para movimentar o coração da gente e impulsionar para a conversão. Mas a catástrofe vai acontecendo dia a dia, pouco a pouco, até se somar e num determinado momento acontecer uma destruição. É como você está ali embaixo de uma árvore muito tranquilo, sem saber que lá por baixo pode ter vermes que estão comendo a raiz da árvore. O verme não vai destruir a raiz de uma árvore de um dia para o outro. É pouco a pouco, ele vai comendo. Quando você pensar que não, um dia você está ali tranquilo numa rede que você amarrou na árvore, a árvore cai. E pode ser que você morra. Por quê? Porque não foi lá, ninguém foi examinar a raiz da árvore, estava carcomida por debaixo. Então, assim a árvore da vida da gente, a árvore da existência da gente pode estar sendo carcomida pelo pecado. Não é? Eu, como numa casa que tem traves, eu estou aqui com a professora Belarmina acompanhando essa nossa live. O pai dela não era marceneiro, mas trabalhava com ferro, ferreirante, sabe? Que os marceneiros, né, eles têm que olhar a madeira muito direitinho. Se uma pessoa vai lá para ver como é que está a casa, tem que de vez em quando alguém ir lá e olhar, porque uma trave, alguma coisa pode estar comida, um cupim, a gente não vê logo a casa dele por fora não. Muitas vezes ele vai começando por dentro da madeira, e quando a gente vê, desaba. Então a linguagem apocalíptica, essa linguagem quer chamar a gente para olhar para as raízes da vida da gente, para as estruturas da vida da gente, porque tem catástrofes que estão aí sendo anunciadas e a gente não se dá conta. Como no tempo de Noé, a catástrofe estava anunciada, a pregação estava sendo feita, mas as pessoas não estavam dando a atenção. E aqui Pedro vai dizer: a água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Pelo batismo
Pois o batismo não serve para limpar a sujeira do corpo, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus em virtude da ressurreição de Jesus. Uma boa consciência. Então, portanto, quando a gente está aqui falando agora de Jesus dizendo como no tempo de Noé acontecerá no dia do Filho do Homem, eu e você que já estamos batizados, que já fomos mergulhados neste batismo, entramos nessa arca de salvação que é o batismo, a gente tem que lembrar, o batismo é uma boa consciência. E aí, a nossa consciência realmente está boa, a nossa consciência está sendo bem formada, a consciência se forma a partir de valores. Eu acredito realmente em valores ou eu deixo minha vida seguir me apegando a contra-valores, a coisas que não edificam, a coisas que não somam? E aí, o que é que acontece? Não é? A vida no tempo de Noé, como era que transcorria? Jesus diz, eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio, fez morrer todos eles. Mas nem cá, não existe para mim, nem para você, nem para ninguém na face da terra uma outra saída desta vida senão a morte. Todos nós vamos morrer. O dilúvio chega hoje ou amanhã, para mim ou para você. Não tem coisa mais certa. A pergunta é agora assim, eu estou vivendo como eles também viviam, comiam, bebiam, se casavam, vendiam. Mas em todas essas coisas, eu como, eu bebo, de que modo? Com a boa consciência, eu procuro consumir de acordo com valores de justiça, não é? Comprando produtos que eu saiba que são feitos com normas de justiça, ou para mim tanto faz como tanto fez. A minha consciência de consumidor também se manifesta. Como é que eu uso a minha consciência para consumir bem, não é? Assim, casavam e se davam em casamento, assim. E a hora da escolha do casamento, o que é que me move para o casamento? Quais são os valores que a gente usa para se relacionar com alguém? Quais são os critérios, não é? Tem gente que se mete em relações abusivas e não tem sequer a coragem de, às vezes, dar um passo para não se permitir continuar numa experiência na qual a pessoa não está sendo respeitada dentro dos valores humanos e cristãos. Então, são coisas que a gente precisa entrar, porque tem gente que já está entrando numa fria. Está namorando com alguém, está vendo o tipo de caráter daquela pessoa, está vendo atitudes agressivas, e assim, mas para que você está nesse relacionamento? Por que você quer continuar entrando nele? Cadê a sua boa consciência, a sua consciência formada de saber que você não precisa dar passos que vão estragar a sua existência e a existência de outras pessoas? Formar a consciência. Depois, fala aqui Jesus ainda, né, diz que acontecerá como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, como nós estamos fazendo nos dias de hoje. Como é que a gente planta, como é que a gente colhe, que tipo de respeito a gente tem pela natureza ou deixa de ter. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que for revelado o Filho do Homem. Então a questão agora é desses critérios que a gente tem na vida da gente. Porque tinha no tempo de Jesus e da primeira comunidade dos cristãos gente que pensava assim: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. A morte de fato é certa, mas a questão é como é que eu quero viver? Como é que eu quero viver esse dia de agora? Com responsabilidade, como quem vive no Senhor. São Paulo vai dizer, quer vivamos, quer morramos, nós vivemos para Cristo e morremos para Cristo, porque Ele assumiu a nossa vida e assumiu a nossa morte. Por isso nós morremos com Ele, que por nós também morreu e ressuscitou. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em casa. Olha só, todos vamos morrer. A questão aqui agora é como é que cada um de nós vai morrer. E como é que cada um de nós vai morrer depende de como é que cada um de nós está vivendo, como nós estamos construindo o homem interior. E aqui Jesus continua usando essa imagem. E quem estiver nos campos, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque chega uma hora em que não adianta querer dar a solução no último momento, porque tem situações que, se você não tentar prevenir,
pela conversão e pela formação da consciência, na última hora já não dá mais para salvar. Aí, como diz o ditado da minha terra, aí morreu Maria Preá. Então, é de pequenino que se torce o pepino, diz a sabedoria do agricultor. Então, a conversão é um processo diário, a conversão é um processo contínuo, e essa conversão vai ajudando a gente a bem viver para melhor morrer. Bem viver para melhor morrer. Quem procura ganhar a sua vida de Jesus vai perdê-la. E quem perde a sua vida vai conservá-la. A sabedoria de dar os passos corretos na hora certa. Aí sim a gente conserva a vida. Mesmo, vamos morrer? Vamos. É certa a morte? É. Mas há uma forma de morrer que é um morrer em Cristo, porque foi também um viver em Cristo, diz Jesus. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Qual é o tipo de morte? Qual é o tipo de fim de vida que a gente está preparando? Qual é o tipo de fim de existência com a qual nós queremos coroar o nosso passar na terra? 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Vai ser sempre assim. Vai chegar a hora da partida, vai chegar a hora de ser tomado. Mas como é que a gente parte? Como é que a gente deixa esse mundo? 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. O que não tem faltado é vermos sinais de morte. O que não tem faltado é vermos isso que Jesus chama de cadáver. O importante é que a gente esteja sabendo ler de verdade esses sinais e permitir que esses sinais entrem no mais profundo da nossa existência e modifiquem o nosso coração e sirvam para nós de alerta. A arte de morrer é uma arte que a gente precisa voltar a ensinar. A arte de morrer. Porque a arte de morrer, ela equivale também à arte de viver. Tem exercícios que são bons, sabe? Tem um deles, por exemplo, Santo Inácio de Loyola ensina para tomar uma decisão. Quando a gente às vezes está num conflito muito grande, ele diz: sabe o que você faz? Pensa na hora da sua morte. Imagina você no seu leito de morte, tendo que morrer, e olha para trás para a sua vida e pensa nessa decisão que você vai ter que tomar hoje. E pensa na hora da morte. Como é que eu vou me sentir em relação à decisão que eu vou tomar agora, que eu preciso tomar agora? E se eu me vejo na hora da minha morte em paz com a decisão que eu tomei para fazer uma coisa ou deixar de fazer, aí eu vejo se eu tomei a decisão, se eu não tomei a decisão, imagino uma coisa e outra, não é tomando a decisão e não tomando. E como é que eu me sinto na hora da morte? Se na hora da morte eu me sinto tranquilo porque eu disse um sim, então eu digo sim agora. Se eu perceber que na hora da minha morte eu vou ficar triste porque eu disse não, então eu tomo a decisão pela coisa correta. Sabe, porque na hora da morte, dizem pessoas que acompanham assim, gente na hora da morte, ninguém vai estar triste porque não comprou carro, não comprou uma casa, não vendeu mais, né, não se tornou o vendedor do ano. Normalmente a gente vai chorar porque não esteve do lado do filho, porque não esteve do lado da filha, porque não deu aquele apoio, aquele amigo e aquela amiga que ele precisava naquela hora. A gente vai se arrepender dessas coisas. Então não precisa esperar chegar a hora da morte. Vamos usar essa sexta-feira de penitência para fazer isso. Um outro exercício muito bom que às vezes, não é? Eu estou para fazer ele esses dias, é assim, você se imagina lá deitado, vê o seu corpo, não é? Você relaxa, aí você vê lá seu corpo, na hora de morto lá em cima da cama. De repente você começa a pensar nas fases, que são as fases da decomposição desse seu corpo. Né? E eu me vejo lá, durinho, esfriando, não é? De repente ficando amarelado, murchando. Depois os vermes já levaram a carne toda, e só tem aquele monte de osso. Aí você vê lá a sua bela caveira. Muitos santos gostavam de ter a caveira ao lado deles, né? Para lembrar que um dia eles morreriam. Aí depois de um certo tempo passa, até aqueles ossos que eram da caveira não existem mais, porque eles desmontam, cai tudo. Aí você vê aquele monte de osso. Aí depois daquele monte de osso, né? Você imagina que vai passando mais dias, menos dias, aquele monte de osso não vai ser mais um monte de osso.
vai ser só pó ali em cima. Lembra o que a gente diz na quarta-feira de cinzas? Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó voltarás. Aí de repente eu vejo lá o meu ex-corpo, que agora são um monte de pó. Aí dá um vento tão forte naquele lugar onde só tem aquele pó e leva. Não fica nada naquele lugar. Pois é o que vai acontecer com a gente. Vai chegar um momento que nem o pó vai restar lá. Depois que a gente faz um exercício como esse, nasce uma liberdade tão grande no coração da gente. A gente vê que não precisa tanta vaidade na vida. A gente vê que não precisa ter espaço para tanta arrogância. Para onde é que vai tanta sabedoria? Para onde é que vai tanto dinheiro? Para onde é que vai tanta beleza? Para onde é que vai tanto músculo que a gente construiu? Então tudo começa a ficar relativo. Não é que eu não vou ter que ter cuidado com a minha beleza, não é que eu não vou ter cuidado com o meu corpo, não é que eu não vou trabalhar para garantir uma existência honrada para mim, para os meus filhos. Sim, tudo vai ser, mas com a justa medida. Como diziam os gregos, eles tinham uma palavra para dizer isso, né? Katametron. Tudo de acordo com a medida. Santo Agostinho vai chamar essa medida de pondos. Tudo no peso certo. Né? Lembra das balanças antigas? Eram 2 pratos. Uma botava o peso, na outra você botava a mercadoria e ela chegava no equilíbrio. O peso. Né? Então tem peso, né? Todo corpo tem o seu peso porque ele ocupa um lugar no espaço. E Santo Agostinho gosta de dizer assim, tem peso, que tem corpo, tem matéria que tem peso que puxa para baixo, não é? Esse livro aqui, a gravidade, ele vai para baixo. Mas por exemplo, pensa no corpo, que é o fogo. O fogo, qual é a tendência do fogo? O fogo só vai para cima. Se você botar fogo aqui nesse livro, a tendência da chama é ir para cima. Se você pegar o livro virar, não tem jeito. Por mais que você entorne, não sei o que, a tendência do fogo é só subir. É só subir. Então, o peso da gente é aquele peso que puxa-nos para baixo ou é aquele peso de elevação, como do fogo, que só vai fazer subir? Não é? E peso, não é? Por exemplo, a madeira. A madeira ela é pesada, mas se às vezes uma madeira colocada em cima do rio, ela boia, não é? E se der a forma de um barco, o ferro é pesado. Mas o ferro sendo usado e dado a forma certa pelo artífice, faz um navio. E o navio, por mais pesado que seja, não é? Se ele tiver tudo justinho, ele não afunda. Ele fica equilibrado ali em cima do mar. Ou os aviões, então, como o bicho é pesado, mas ele consegue depois ficar no ar. Não é? E se mantém no equilíbrio, tudo na medida do equilíbrio. Então, quer dizer, a gente tem que buscar na vida esse passo do equilíbrio. Todos comiam, bebiam, se davam em casamento, sim. O cristão deve continuar aqui nesse mundo fazendo todas essas coisas também, mas com aquela medida do equilíbrio que dá a presença de Jesus na vida da gente como Senhor da história e como Senhor da vida. Que essa sexta-feira nos ajude adiante da cruz a encontrar caminhos de conversão, caminhos de equilíbrio, que não nos meta medo para viver. A morte é certa, ela virá, e essa certeza da morte, ela põe equilíbrio também na vida da gente. Um dia, todos nós vamos ter que deixar aqui essa passagem que nós estamos fazendo, mas importa morrer no Senhor, com o Senhor. O cristão deve também morrer com Cristo, por Cristo e em Cristo. Que essa sexta-feira nos ajude nesse nosso processo de conversão, de mudança interior. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Um dia abençoado para todas vocês, para todos vocês, para a gente que conseguiu me acompanhar aqui nessa madrugada, não é, brasileira, e os que estão do lado de cá. Rodalé, um abraço para você, um abraço para Joyce França, um abraço para a Genilza Lisboa, Daci Sampaio, para a Thay, um abraço para Maria Belarmina, Tia Bela, para Mari Caldas, bom dia, para o Padre Juarez Farias. Belarmina está aqui me dizendo, bom dia, querido Zé, não estou te ouvindo, logo hoje que acertei o horário não te ouço, mas eu não sei porque eu não estava ouvindo, Tia Bela. Não sei se as outras pessoas tiveram dificuldade também em ouvir, ninguém me disse nada. O som está ok, dizia aqui ao Dalé. Deveria ser um problema aí
no celular, tia Bela. Um abraço para a Viviane, também aí amargosa, né, começando a jornada, para o Wilma Costa, um abraço para a tia Nima, Deus te abençoe, Deus te ajude, minha oração pela nossa querida Elvira, um abraço para a Zenaide, minha afilhada aí em Conceição da Almeida, para a Genilza Lisboa, para a Solange Reinhardt. Fiquem com Deus, portanto, gente querida, um abraço grande para vocês. Vamos começar aqui o trabalho. Vocês rezem por mim, eu rezo por vocês. Um dia abençoado. Vamos salvar esse vídeo aqui. Comecem logo a curtir. Não deixe para depois não, curte logo agora, viu? Na hora que eu já salvar aqui, já começa a curtir. Encaminha pra gente que você acha que ele pode ajudar. Depois vocês vão lá nos nossos canais do YouTube, no Facebook, vai curtindo também os vídeos que nós lá vamos deixar. Fiquem com Deus.